Bem, a nossa primeira conversa na noite de hoje é com a arquiteta Márcia Nunes. Ela é coordenadora do 6º Colóquio Internacional Casas Senhoriais, que acontecerá aqui em Belém, no Teatro Gasômetro, agora em junho. Márcia, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo. Mauro, obrigada também pelo convite e pela divulgação desse evento que nós estamos esperando com bastante ansiedade, né? Explique logo para nós o que vem a ser Casas Senhoriais. Casas Senhoriais, na verdade, esse colóquio, ele existe entre a Universidade Nova de Lisboa, a Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, e depois se estendeu até Pelotas e eu consegui trazer o mesmo colóquio para Belém, né? E é um estudo de casas burguesas, formas de morar desde o século XVII até as décadas iniciais do século XX, e onde a gente procura edificações que ainda estejam em condições de serem mostradas, né? O que para a gente tivemos que ter um crivo bastante rigoroso por conta do problema que encontra o nosso patrimônio, né? E nós temos, na verdade, casas só a partir do século XVIII, que são o Palácio do Governo, o Palácio Antônio Lande e a Casa Rosada. No século XIX, a gente já vai ter, então, o Solar Barão do Guajará, o Solar Barão do Guamá, que é agora a Codem, e o Palacete Pinho. E a partir do século XX, nós já temos esses palacetes que são mais conhecidos, o Palacete Bolonha, o Palacete Passarinho, o Parque da Residência, o Palacete Faciola, né? Bem, você conhece bem as casas senhoriais portuguesas e agora conhece... Como é que Belém se encontra em nível de Brasil? Nós temos mais esse tipo de equipamentos, mais bem conservado que os demais estados? Temos menos? Como é que estamos nessa situação? Não, eu tive a oportunidade de conhecer, através desse colóquio, as casas no Rio de Janeiro e em Pelotas, né? E aqui, falando de Brasil, depois as nossas. Nós temos relativamente excelentes exemplos, né, de edificações e todos são muito semelhantes, de norte ao sul do país. É impressionante como elas são muito características realmente na sua construção por conta dos portugueses. Eu li alguma coisa que os italianos da época, que arquitetos italianos faziam pacotes e iam vender para o Novo Mundo, né? E repetiam isso aquele acontece projeto. A partir do século XX, isso na acontece verdade. Com igrejas também, assim por diante. Então nós Sim. temos igrejas no Brasil, no Peru, na Bolívia, todas muito parecidas. Muito parecidas e também nós sofremos um grande disparate com relação à preservação quando a gente vai tratar com Portugal, né? Os bens, as edificações de Portugal são muito mais preservadas. A mentalidade, né? do português para essa questão do patrimônio está na nossa frente muito, há 519 anos. Na verdade? Então, nós estamos bem atrasados nisso. Mas você acha que, bem, o colóquio internacional certamente vem portugueses e assim por diante, você vai conseguir apresentar coisa boa em nível de Belém? Sim. Nesse colóquio, nós tivemos 51 apresentações de trabalho, só 9 foram rejeitadas. Dentre os colóquios, foi o colóquio que mais teve procura, né? Então, nós vamos ter 12 portugueses, resto são pessoas, nós daqui de Belém, né, que é um grupo de professores da UFPA que também trabalha comigo nessa pesquisa das casas, onde os alunos também são parte integrantes e a gente precisa que eles sintam esse pertencimento também para dar continuidade na pesquisa. E o resto são pessoas do Rio de Janeiro, Bahia, Minas, Piauí, então pessoas realmente do Brasil inteiro que já acompanham essa pesquisa das casas senhoriais, estão ansiosíssimos para poderem conhecer também Belém. Márcia, para a gente posicionar bem o telespectador, vou pedir que a produção coloque várias fotos de casas senhoriais e você daria uma pincelada sobre cada uma das casas senhoriais aqui. Esse aí é a reitoria da universidade, antiga reitoria. Agora é o museu da universidade. Isso, que era o Palacete Augusto Montenegro na governador época. Zé Moché com generalíssimo. Isso, na época de Antônio Lemos, ele era o Antônio Lemos. Ele morou aí, o governador? Morou e a parte de baixo era a parte de despachos, né? Como é o nome desse? Augusto Montenegro. Augusto Montenegro. Então foi o governador Augusto Montenegro que morou aí? Que morou aí. Ele construiu de 1903 a 1904 e ficou em Belém até 1909, quando depois foi para Paris. Esse deve estar bem conservado, né? Tá super bem conservado. Então vamos passar as demais fotos. Aí é o Palacete Bibi Costa, né, que ele está... Por que um chama o Brício Costas e outro Bibi Costa? Será que o Bibi era o apelido do Brício? Era o apelido do Brício, justamente. Tá. Então tudo bem. Aí esse aí, a conservação é maravilhosa, linda, essa escada, um desenho de escada. Uma das coisas que mais me impressiona realmente Olha, que lindo. nessas casas senhoriais são as escadas, né?
Então, o jogo delas é maravilhoso. Também o tem tipo duas de material mãos, de grade para subir, é impressionante. Né? Tipo, essa escada a escada rolante é. nessa época. Essa escada do Brício Costa e também as janelas, como as formas como elas se abrem, as duplas folhas. É uma pena o estado em que ele se encontra. E dizem que ele é mal assombrado, né? Dizem. Eu fico com medo de entrar nele. Esse aí é a lateral do Palacete Bolonha, que todos nós conhecemos, que é um ícone, né, do Art Nouveau nosso. Né? Aí uma parte de paginação do piso também interno, que são vários tipos de piso que ele utiliza. Aí um pouco das salas estucadas, que seriam as salas de música, onde ali se tem brinque, geralmente ficava utilizando esses espaços. Né? Totalmente abandonado e muita coisa foi retirada desse palacete. Estão roubando. Olha os estuques. Então, muita coisa retiradas. Que pena. Aí é uma parte da cobertura que também é uma coisa fantástica a gente vê, a utilização do ferro, dos lambecrins e ferros, que ele também utilizava. Que é semelhante ao que usam no mercado de São Brás, não é? Semelhante. Aí aquela casa na frente do Colégio Nazaré, que hoje é a sede da ONU, né? O Palacete de Gessermon. Esse deve estar muito bem, né? Porque foi gabinete do governador. Super bonito. Dentro é uma arquitetura eclética maravilhosa, super bem conservado. Inclusive, quando a gente filmou também essa casa, tinham restauradores da Bahia aí com a gente, fazendo essa filmagem, que as casas senhoriais daqui... Já é agora, já é como foi entregue agora. Nós fizemos isso agora em final de dezembro. Todo aí é uma original. parte do piso, todo original. Aqui é o Palacete Passarinho, que também ele é maravilhoso, é uma das casas na Magalhães Barata, que vale muito a pena a visita dele, só que agora ele está sendo restaurado, então eu acho que eu não vou conseguir levar os portugueses ali para conhecer, mas a gente ainda está esperando um dos banheiros ainda completos, né, com os azulejos em Art Nouveau. Tem até uma churrascaria lá na área, no terreno, né? Tem, lá atrás. Olha que escada maravilhosa. Essa escada é do Cidrim. Né? Então, uma das características principais nessas casas, assim, que me impressiona bastante, o arquiteto são Cidrim, as escadas, o arquiteto Cidrim. Que era avô do Flávio Nassar e da Ana Léa, exatamente. Aí o Palacete Pinho, que também é um palacete maravilhoso, né, em forma de U. Esse mas está muito deteriorado, é uma pena. E foi todo reformado. E já foi reformado, foi transformado alguma coisa para música em algum momento. Mas sem utilização, a pior coisa para um imóvel é ficar sem utilização. Ficar sem uso, Aí o nosso Palácio de Lande, né, que é o primeiro palácio e que depois sofre a grande reforma na época do governo do Augusto Montenegro. E aí ele adquire essa nova fachada com frontão e com essas marquises, né, pontuadas. E isso, aí o Lande deixa 17 plantas registradas, essa é uma das 17, e deixa 5 plantas com referência à capela, que é onde saiu o primeiro Círio de Belém. Saiu o primeiro Círio. Isso tudo aí é planta do palácio, que hoje chama-se Museu do Estado. Durante muito tempo foi Palácio Lauro Sodré. Mas para a gente, nas nossas casas senhoriais, é Palácio do Lande. Palácio do Lande. É Palácio dos Governadores, né? Que é a origem dele, na verdade. Aí, já na reforma de Augusto Montenegro, quando então a gente já tem os tetos, os forros, os estuques na parede, né? Já totalmente voltados para essa época do ecletismo, né? Que foge àquela época do início. Esses lustres são originais? São. Cristal? Sim. E estão em boa conservação? Estão em boa conservação, todos. Um dos problemas maiores que tem agora lá é pombo, né? Sim. Que é um problema geral. Aí também a parte do átrio principal, onde a gente tem aquela escadaria da frente e esses vitrais também que dão para o pátio central. A casa tem um pátio central. Como toda a casa portuguesa, né? Exato. Ela é maravilhosa, esse partido. O que é isso aí? Esse daqui é o meu xodó, é o meu Paris na América, que eu já me acho um pouco dona desse Paris na América. O tapume era feio, né? Não tinha essa propaganda toda de tapume, né? Não tem nem a marca da companhia. Então era ele em construção, né? E essa foto é uma foto interna da loja e o Francisco de Castro, esse senhor do lado esquerdo de branco, tem 2 no centro. Que foi quem construiu. Que foi quem construiu, o verdadeiro dono original e que depois foi passado para a filha e que ficou até o final dos dias dela como dona herdeira maior. Semana da Letra Encarnada. Isso queria dizer que a loja estava em liquidação. Então tudo que tivesse escrito em vermelho, estava em liquidação. Estava lotada a loja. E o que a gente percebe, que eu acho muito legal, é que a arrumação da loja não é muito diferente do que é hoje. Do que é hoje. Né? Com exceção daquelas coisas penduradas que tem ali em cima,
né? Mas a arrumação da loja praticamente é a mesma coisa, até por conta do uso. A loja se mantém hoje com tecido, né? Justamente. Embora hoje pertença a Bixaramata. A Bixaramata, é. Aí é uma parte de cima também do telhado, onde a gente chega no mirante, onde Francisco de Castro olhava para a Bahia para ver o navio que chegava. Então, ele conhecia suas mercadorias que estavam chegando. Trazendo as mercadorias justamente de Paris. Casa fundada em 1870. Essa casa, quando diz que ela é fundada em 1870, foi, na verdade, quando ele começa o primeiro Paris na América, do lado oposto a esse, até a construção dessa casa, que começa em 1905. Então, ele funcionava onde era um antigo tecido monteiro, e depois ele, então, vai para o outro lado. Esses lustres são originais? São originais, ele desce, ele tem um motor... Todos vieram de Paris? Todos vieram de Paris. Ele tem um motor que desce para ser feita a lavagem. É? Na época dos descendentes, dos que eu conversei, era um dia de festa. Então quando não é igual o Fantasma da Ópera, não cai de uma vez, né? Ele desce, é uma corrente imensa, eu tenho registro da máquina que desce esse relógio. Tá, o Francisco de Castro, ele construiu aí esse palacete para ser uma loja embaixo e ele morava em cima? Era um palacete de dupla função, era a loja embaixo. Como todos os portugueses, né? Justamente, a padaria embaixo e morava em cima. E a moradia em cima. Mas a dele tem, olha, essa aí é a entrada independente da casa dele. A família toda só entrava por essa lateral. Aquela pracinha onde hoje. Tem a Praça Barão. Totalmente ocupada por camelô, é uma pena. E aí a parte do meio da esquina seria a entrada do comércio, né? Aqui já é o Parque da Residência. Hoje é a sede da Secult. Da Secult, justamente. Deve estar muito bem... Está muito bem conservado, né? A gente tem o prazer imenso de entrar nesse palacete, principalmente por conta também de todo o jardim. Esse portão é o portão que foi resgatado daquela caixa d'água, que é o portão que fica na lateral. Na caixa d'água do reduto? Aquelas 3 caixas d'água que ficavam no comércio. No comércio. Eu sei, perto da Manuel Barata. Isso, perto da Manuel Barata. E aí foi numa das épocas que a dona Marilda passava, viu que estava jogado num caminhão para ser levado e ela leva, então, para o Palácio do... Esse aí é o Barão do Guajará. Sede do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Está meio abandonado, né? Está abandonado e ele também existe dentro de um pátio central, né? Mas antigamente, logo no início, funcionava como as cavalarias ali embaixo e em cima a parte dos quartos. Não dá para ter dúvida que você é apaixonada pelo Paris na América, né? Você acabou dando mais detalhes. Realmente, ele, em nível de casas senhoriais, é o destaque? Bom, eu consigo ter amor por todas, de cada forma diferente, né? Até porque são histórias, técnicas novas diferentes que vão surgindo, né? De cada arquiteto que vai chegando e trazendo a sua ideia, como a do Augusto Montenegro, foi Finito Santoro. Os outros, Cidrim vem fazendo e ele tem aquelas escadas maravilhosas dele, né? E essa técnica do Paris na América realmente foi toda importada, né? Eu tenho, inclusive, o diário, né, de obra. Eu sei quando a escada chegou, quanto ela custou. E aí isso eu vou relatar no meu livro mais. Eu acho que eles só não foram felizes no tapume do início da obra, mas o resto... Mas não tinha todo aquele marketing que tem hoje no tapume. Aqueles chalés muito frequentes no Mosqueiro e Quaraci, eles são considerados casas senhoriais? Nós também introduzimos, eu pedi permissão lá na pesquisa, que a gente colocasse aqueles chalés porque eles faziam parte de uma nova forma de morar dessa elite, como casa de veraneio, né? Então, nós vamos estar trabalhando 3 casas em Quaraci e 3 casas também no Mosqueiro. Agora, nós temos muita dificuldade com relação a achar esses materiais, né? É muito difícil. Eu imagino que quando nós chegarmos nessas casas de Iquaraci, antigo Iquaraci era Pinheiro, né? Eu não sei onde, nós nem imaginamos onde a gente vai poder começar a procurar uma planta para daí então poder fazer a confecção da leitura, fazer quem traz a planta. Dificilmente alguém tem planta ainda, é um negócio muito antigo. É um levantamento que a gente faz, né? Que é bastante demorado. E algumas no Mosqueiro ainda estão conservadas. Ainda estão conservadas, Eu vou ver se eu levo as pessoas agora até no Mosqueiro. Bem, Márcia, se algum telespectador nosso tenha interesse no assunto e queira participar desse colóquio, qual é o procedimento? O procedimento o colóquio vai ser de 4 a 6 de junho agora, das 9 às 18 horas. É só se aproximarem no Teatro Gasômetro e procurarem os alunos que vão estar ali fazendo a inscrição deles e depois eles recebem o certificado por e-mail. O certificado é emitido pela Universidade Federal, pela UNAMA? Pela UNAMA, porque esse convênio nosso é um convênio entre
Universidade de Lisboa, Fundação Casa de Rui Barbosa e UNAMA. Parabéns, sucesso nesse evento. Obrigada. Eu acho um assunto extremamente interessante. Vou tentar dar uma olhada, porque realmente empolga, né? E terá visita nos locais? Teremos visitas, sim. Nós vamos fazer na sexta-feira. Técnicas, nós vamos fazer. O MEP vai abrir para a gente, apesar de estar em reforma, mas vai abrir. Aí depois a gente vai fazer a Igreja da Sé, Santo Alexandre, aquelas partes ali. Queria ver se levava para ver a maquete de Belém, lá no Fórum Land, né? E no dia seguinte nós vamos entrar no Paris da América? Vão subir? Aí é que é a curiosidade. Vão lá? No máximo eles conseguem subir até o mezanino, né? Mas na residência não. Não dá? Não dá. Márcia, muito obrigado por essa entrevista. Sucesso e parabéns pelo evento. Tá bom. Obrigada também, Mauro. Logo depois do intervalo, vamos falar de educação confessional. Estará aqui conosco as diretoras dos colégios Santo Antônio e Getúlio Bittencourt. São irmãs e gêmeas. Eu volto já.